Bem-vindos ao programa Sala de Visitas. Hoje a gente vai falar sobre o rural em Osasco. E aí você começa a imaginar o imaginável. O rural em Osasco, uma cidade urbana, não é? Mas para desvendar esse segredinho, a gente convidou a geógrafa osasquense Daniele Albino, que vai nos ajudar a enxergar esse lado de Osasco. Daniele, bem-vinda ao nosso programa. Eu que agradeço o convite. Prazer é todo nosso aqui. Bom, só para falar para vocês, esse estudo que a Daniele fez é fruto de um trabalho de dissertação apresentado em 2014 à Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, também conhecida como FEFELESH, depois ela vai explicar para a gente por que FEFELESH, né? Para a obtenção do título de mestre em Geografia Física. Daniele, como é que surgiu a ideia de pesquisar sobre esse tema maluco? Doido, parece maluco até de falar, né? Então, eu costumo dizer assim, que uma pesquisa, ela não surge assim, de repente. Ela vai se construindo. Você vai ganhando interesse em um ou outro tema, e aí, de repente, eles começam a se conversar, e quando você vê, está integrado, existe uma coerência, e ele vai crescendo, né? Então, assim, foram 3 estímulos muito fortes. O primeiro, eu estava como monitora, né, do programa de aperfeiçoamento lá da USP, estava fazendo monitoria no curso de pedologia, e aí nós pedimos aos alunos do curso de graduação que eles descrevessem quais experiências eles tinham com solos na vida. E o resultado foi interessante, porque eles não falavam sobre a cidade. Em nenhum momento as respostas mencionavam a cidade. Então a experiência de solos que eles tinham era: eu fui para o interior, na escola eu plantei isso ou aquilo, ou eu tenho canteiros em casa, né? Tudo muito restrito. Então não havia uma consciência de que havia um solo urbano, né? O solo, dentro do imaginário dele, estava desvinculado desse espaço urbano. Então essa foi uma primeira questão que chamou a atenção, né? O segundo estímulo, ele aconteceu nas aulas no curso de psicologia, já na pós-graduação, com a professora Ecleia Bossi. E aí, durante a aula, ela mencionou quanto ela achava curioso que a cultura caipira fosse forte nos arredores de São Paulo, né? E aí, essa informação também me despertou, né, uma atenção, mas ficou guardada. E aí, o terceiro estímulo, né, na época, eu estava envolvida com... Era um projeto junto à comunidade quilombola em Eldorado, no Vale do Ribeira. Então a gente estava trabalhando com percepção de solo, seria o que a gente chama de etnopedologia. E aí eu fui fazer o primeiro campo. E nesse primeiro campo, a gente recebeu orientações de uma bióloga com trabalho associado à antropologia, né? Então ela dava orientações de como nós deveríamos conversar diante de uma cultura que era diferenciada, né? Como eu poderia me posicionar diante das pessoas que eu ia entrevistar, como pedir as informações, como lidar com as respostas. E aí eu senti um ânimo e uma apreensão, porque eu falava: nossa, eu vou encontrar uma coisa muito diferente, né? O que será que eu vou encontrar lá, né? Que gostoso vai ser conhecer algo, assim, um grupo de pessoas tão diferentes, né? E aí nós fomos numa feira desse grupo quilombola. Aí entramos e eu me senti como se estivesse comendo bolo na casa da minha avó. Eu sabia exatamente como me posicionar, eu sabia como conversar, eu sabia... Sabe quando você tem a linguagem da pessoa? Sim. Você está em casa. E aquilo, então, não combinava com todo o discurso que havia sido feito, preparando a gente para para aquele encontro. E eu fui questionar, e eu falei assim: mas o que aconteceu, né, de ser tão familiar? Acho que essa era a palavra, era muito familiar. E aí essa professora disse: então, apesar da matriz africana ser muito forte nesses grupos, a cultura é caipira. Aqui era uma rota tropeira. E aí, através desse circuito de tropeiros, a cultura caipira se instalou. E aí deu aquele estalo, porque eu falei assim: peraí, então eu sou caipira. Porque eu conheço essa linguagem, esses códigos de comportamento, vamos dizer assim. E foi uma viagem, assim, a gente pegou trânsito, a gente levou assim 6 horas para chegar lá, foi desgastante. E eu pensei assim: por que eu vim tão longe? Se onde eu moro existe essa mesma matriz.
né? E aquilo começou a me encantar e amarrou com as outras indagações, porque a professora Ecleia havia já mencionado, já havia alertado sobre ser forte a cultura caipira nos arredores de São Paulo, né? E havia aquela percepção dos alunos de que não havia solo, né, na cidade. E aí veio a pergunta: como é que pode uma cultura ser tão forte, uma cultura de tradição rural, numa área onde o físico já não corresponde mais à realidade rural? Então era assim, a dúvida que existia. Eu falei assim, quer saber? Eu preciso responder isso para mim. Não é por causa de um programa de pós-graduação e de estudo. Eu preciso dessa resposta para mim. E aí minha orientadora, ela topou o desafio, a gente trocou o projeto no meio do caminho. Muito próximo já da qualificação. Só que eu acho que a motivação, sabe, da curiosidade, né? Porque a curiosidade é que move a pesquisa. Com certeza. Essa curiosidade fez com que as coisas se ajeitassem rapidamente, as informações caíram rapidamente, eu já sabia onde buscar, o que buscar, foram se agregando e aí a gente compôs o projeto. Que muito bacana. Agora, como é que foi essa pesquisa? Tá. Essa pesquisa seria assim, o intuito inicial, ela até chamava Paisagens Pretéritas, não tinha esse nome de Osasco Rural, né? Porque eu queria caracterizar como que era esse Osasco. A hipótese era assim, Osasco era uma região rural e essas tradições foram sendo passadas através das gerações e elas ficaram como remanescentes hoje. Essa era a hipótese inicial. E então, existe um professor ligado à arquitetura na USP, professor Euler. Ele dizia que para você estudar uma paisagem, o melhor método é a imersão. Se eu for estudar uma fotografia, ou se eu for estudar um mapa, ou uma estatística, tudo isso já vai ser interpretação. Então, eu deveria imergir na paisagem. Aí veio a primeira dificuldade. Como é que eu vou imergir numa paisagem que não existe mais? Boa pergunta. Então, assim, havia necessidade de experimentar essa paisagem de uma maneira que envolvesse as emoções dela também. Não só as descrições assim brutas daquele ambiente físico, mas também como ela foi vivida. Porque eu estava falando de uma cultura que é caipira, e a cultura ela é viva, né? Então ela precisava ser um elemento vivo. E aí a professora Ecleia Bose, da psicologia, né? Ela tem uma fala que ela dizia assim: a minha experiência, quando ela é compartilhada, vira sua experiência. Então eu falei, então é aí. Eu preciso de alguém que vivenciou essa paisagem e que transfira para mim, com toda a carga emocional, o que existia naquela área, né? E aí a gente topou na metodologia da história oral. Então surgiu essa possibilidade. Então a primeira ideia, e aí eu posso dizer que os procedimentos e a metodologia também foram se construindo ao longo do caminho, né? O primeiro objetivo era, eu vou colocar um tema gerador, e eu vou conversar com você. Então, eu vou te propor que me conte como foi aquela cidade, né, naquele momento inicial, e você vai relatar isso para mim. O fato é que, quando as pessoas começaram a contar suas histórias, elas não haviam nascido aqui. Então, toda a descrição da cidade inicial que existia já era através do filtro de uma outra cidade natal. Era muito difícil encontrar alguém que tivesse nascido em Osasco. Aliás, era muito complicado mesmo. Então, a gente ia cada vez mais procurando pessoas mais idosas para ver se encontrava alguém que fosse, sim, nascido em Osasco. E eu acho que eu encontrei... Para falar dessa vivência nesse período. Entre os mais velhos, apenas um, né? Um entrevistado. Então, isso colocou um limite para o método. Então, o método precisou se renovar, né? A partir daí, o que a gente pensou? Bom, então, vou melhorar a pesquisa, né? Vou colocar alguns temas gerador para focar em Osasco, né? O que eles vivenciaram de Osasco e tentar eliminar esse filtro da outra experiência. Independente se eles nasceram aqui ou não. Isso, ou seja, né? Vamos que tentar nesse período. É como se eu quisesse pegar o máximo que eu pudesse extrair daquela experiência que eles tiveram em Osasco. E nisso eu consegui assim, um apoio assim, que foi fundamental, né? Eu procurei o CAT, que é o Centro de Atenção à Terceira Idade, Apoio à Terceira Idade,
de Osasco. E a psicóloga do equipamento, né, a Rita Barbeta, ela se encantou com a pesquisa e aí ela comprou a ideia junto comigo. Isso foi fundamental para o andamento. Então, ela tinha um grupo já de idosos que se reunia há muito tempo dentro, né, do CAT e propôs a eles que a gente realizasse um grupo focal. Então, eu ia participar do grupo como mediadora, colocando alguns temas, para que a gente levantasse toda a informação que eu precisava para caracterizar essa Osasco, tá? E isso foi muito interessante, porque a gente começou o trabalho com esses idosos e eles já tinham um ritmo. Eles estão lá há anos participando desse grupo com elas. Esse grupo, ele enfatiza aspectos do envelhecimento. Então, esse era o tema de encontro semanal deles. Sim. Só que quando eu ingressei, foi interessante, porque o primeiro encontro foi maravilhoso. Eu tive várias informações, foi fantástico. No segundo, eles reagiram assim, de novo? Mas de novo? Então, assim, ficou muito claro que estava interrompendo a espontaneidade deles. Então, o grupo focal não ia funcionar. Você teve que mudar a estratégia. Então, chegamos no limite da metodologia de novo, né? Então, o que foi proposto era permanecer no grupo durante um tempo como membro, não como mediadora, sim, não como pesquisadora, membro. E aí a gente foi aproximando os laços. E essa aproximação de laços foi gerando um estado de confiança que levou a gente ao último método, que é o História de Vida. Isso, em quanto tempo, me diga? Porque uma relação não se constrói, lógico, de um dia para o outro. 9 meses. Uau! Foram 9 meses de convívio e de construção desses relatos. Bastante tempo, sim, né? Então, assim, a entrevista, ela não foi feita em um momento. Ela se construiu ao longo de todo esse intervalo. Entendeu? Bacana. Bom, a gente vai, eu vou só te cortar que a gente vai para o intervalinho. Tá bom. Já já a gente volta e detalha mais. Tá. Até já. Alô? Ninguém faz isso. Tudo bem? Então, por que fazer isso? Trânsito sem celular. Atenda a esse chamado. Seja você a mudança no trânsito. Eu não sei o que minha filha vai ser quando crescer, mas eu dou o melhor alimento do mundo para ela chegar lá. O leite materno previne doenças, reduz a mortalidade infantil e tem tudo o que o bebê precisa. Amamente seu filho por 2 anos ou mais. E nos 6 primeiros meses, dê somente leite materno. Assim, ele vai crescer forte e saudável para ser quem quiser. Mãe, quero ser astronauta. Tá no caminho certo, filho. Ele mamou que nem ela. Amamentação, um ganho para a vida toda. Na última década, os transplantes de órgãos cresceram 84%. As cirurgias cresceram 619%. E os atendimentos de urgência cresceram 627%. As doações de sangue precisam acompanhar esse crescimento para atender a milhares de pessoas que dependem da sua solidariedade. Esse gesto está em suas mãos. Seja para quem for, seja um doador. Procure um Hemocentro mais próximo. O programa Sala de Visitas está de volta. Eu estou aqui batendo um papo com a geógrafa Daniele Albino. Daniele, você estava contando para a gente que foram, então, 9 meses no CAT para firmar essa relação mais natural, para você obter as informações que você precisava para a sua pesquisa. Isso. 9 meses, gente, isso é uma loucura, é muito tempo. Sim. Foi muito gratificante, né? Então, a característica essencial do método era o vínculo, né? E a não interferência. Então, quando eu ia fazer a entrevista com a pessoa, eu não podia dizer a ela por onde ir. Ela escolhia. Porque isso dava a correta dimensão do recorte. A partir do momento, eu fiz 5 entrevistas de história oral, que era aquele primeiro método, sim, né? Eu dava uma ênfase muito grande para Osasco, mas a vida dela era muito maior do que o período que ela estava em Osasco. Então, eu desequilibrava a informação. O valor que aquelas experiências tinham, eu não sabia, porque eu não tinha o quadro geral. Então, no CAT, quando a gente fez a história de vida, não havia interferência. Ela realizava os recortes que ela desejasse, né? E eu me dava os direitos só se a pessoa mencionou
perguntar mais Sim. daquilo que me interessava saber, mas com uma interferência assim mínima Simbólica, dentro né? daquilo, né? Então, com essa liberdade, a gente ia ter uma dimensão exata do que significava Osasco naquela experiência de vida. Que bacana. Entende? E ainda acompanhar os trajetos, porque o migrante nem sempre ele faz um trajeto de sair de um lugar e chegar no outro, ele faz inúmeras passagens, inúmeros pontos de apoio até chegar nessa condição final. E tudo isso ele carrega, né? Porque todo esse caminho vem como cultura para ele, Sim. que ele carrega para cá. Com Né? certeza. Então, foi essa história que a gente tentou relatar. Foram 10 entrevistas de história de vida, 5 entrevistas de história oral, que é aquela primeira orientada, e depois mais 7 entrevistas onde eu fiz aquela entrevista convencional, que foi no final do trabalho. Bom, faltou uma ou outra informação, então deixa eu perguntar diretamente para essa ou aquela pessoa, porque eu preciso desse dado para fechar a pesquisa. Entendi. Aí, então, teve uma diversidade de escolhas aí na metodologia. Puxado. O mais importante foi o resultado. Muito positivo, né? Agora, explica pra gente, Daniele, qual que é a diferença fundamental entre o rural e o urbano, né? Tá. A gente aí tá, para nós, Osasco, uma cidade urbana, mas você cansa de ver, sei lá, carroça, Isso. cavalo, em alguns bairros um pouco mais afastados. Você parece até que você se sente numa outra cidade que não é Osasco, mas que talvez seja essa Osasco aí da época rural. Como é que a gente pode determinar o que é cada coisa? Certo. Então, na década de 30, existia um estudo que definiu 9 diferenças fundamentais entre o rural e o urbano. E aí eles apresentavam diferenças assim, na densidade da população, na ocupação daquelas pessoas, né? Na complexidade das relações. Então, eram vários aspectos definidos, onde você tinha realmente assim, uma dualidade entre o que era rural e o que era urbano. Isso muito fixo, muito ali... fixo, seria antagônico, são dois polos, né? Em 1947, isso já começou a ser relativizado, né? Então, começou a surgir a ideia de um contínuo, sabe? Algo que são como se houvesse uma polarização e aí eu tivesse uma graduação de características, um fluxo de características que se aproximasse mais do que eu chamava de rural no passado ou que se aproximasse mais do que eu chamo de urbano naquele primeiro momento, certo, né? Depois, surgiu uma terceira teoria, onde ela colocava as descontinuidades do espaço. Então, eles falavam assim, bom, existem lugares no Brasil onde é muito diferente a realidade vivida no rural e existem lugares onde se mescla, se confunde. Então, eu tenho que escolher a teoria que eu vou usar para definir o que é rural e o que é urbano, dependendo do quadro regional que eu estou estudando. Foi isso que eles começaram a propor, né? Só que o momento atual revestiu as 3 teorias, elas continuam em uso, com outras complexidades. Por quê? Porque a partir da década de 80, por exemplo, você começou a ter um aumento da população rural e uma queda na população agrícola. Então, o principal elemento que era associado à vida rural, que era a agricultura, já não estava mais presente na localização rural. Pelo IBGE, rural é o que é definido espacialmente como rural. Existe a zona rural, né? Só que a ruralidade, que é o comportamento, a cultura associada ao campo, ela não respeita essas regras, né? Ela está além dessas definições. E as características já não são mais tão bem demarcadas. E isso se encaixa perfeitamente em Osasco, né? Porque você já não tem mais algo tão claro, né? Exato. Veja, em Osasco, a gente teve... Osasco era um subdistrito de São Paulo, certo? Quando foi criada a cidade, em 1962, quando foi emancipada, ela foi criada como uma zona urbana e uma zona rural, tá? Não existe um mapa, existe um memorial descritivo. Então, você pega e fala da rua tal, você vira aqui, vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá. Essa é a zona rural de Osasco. Não se sabe se esse mapa não foi produzido ou se ele foi perdido,
tá? Então não foi preservada essa informação. Existe assim solicitações de levantamentos aéreos, né? A gente viu pela Câmara, mas também eu não tenho o levantamento aéreo para definir aonde é que começa e onde terminava esse rural. Isso foi até 66. Em 1966 é criada uma zona de expansão urbana, tá? O mais curioso e que ativa, né, essa curiosidade, mas então era muito forte esse rural aqui, é que em 1960 as estatísticas, né, o censo dizia que a população rural em Osasco ela era muito maior do que a urbana. Era cerca de 70% rural. Nossa. E o restante era urbano, né? Isso em 1960. Em 1970 não há nenhuma população rural registrada. Aí você fala, para onde foi essa gente? Ou a gente deu sumiço em toda essa população, ou a gente mudou o critério do que é ser rural. Exato. Né? E em 1978 desapareceu a zona rural. Então a gente extinguiu. O município se classificou integralmente como zona urbana, tá? Existe um autor chamado Langenbusch, que ele fala assim, provavelmente, grande parte dessa população que foi caracterizada em Osasco como uma população rural, constituía uma população suburbana. Então era uma característica de, ela mora na zona rural, mas não significa que ela exerce atividades ligadas à economia agrícola ou pecuária. Então são coisas diferentes. Certo. Tá? Agora, como é que faz essa delimitação, se a gente pode chamar assim, do rural em Osasco? Delimitar o rural em Osasco. Tá. Então, assim, o que eu pensei, né? Diante dessa circunstância, onde a gente não tinha uma definição clara do que era rural aqui, eu tentei buscar caracterizar em que contexto estava inserida essa população. De onde vinha essa cultura rural que era tão forte, né? Então, existiam duas teorias, né, dois estudos a respeito de São Paulo, dois círculos concêntricos. Então, no entorno de São Paulo, existe um primeiro cinturão, que é chamado Cinturão das Chácaras. Nessas chácaras, primeiro assim, o que é chácara? Quando eu falo chácara, eu estou falando de um lugar onde eu moro. A chácara, ela não é produtiva, ela é residencial, tá? Esse cinturão das chácaras, ele existia em torno da capital e ali você tinha proprietários com funções essencialmente urbanas. Então, eles moravam assim, mais afastados. Moravam na chácara. Isso, mas trabalhavam na cidade com atividades urbanas, né? Uma das características dessas chácaras eram pomares. Elas sempre tinham pomares. Por quê? Não era uma atividade econômica. Que gerava lucro. Não, mas era para... O pomar é para consumo, tanto Sim. que você planta vários tipos e para você consumir, né? Senão, geralmente quando eu quero vender, eu planto um tipo só. Exato. E aí eu faço a comercialização. E aí você vai procurar, né? Assim, né? Cadê Osasco? Deve estar inserida aí no meio, né? Como é que eu cheguei nesse estudo? Através do relato desses moradores que começaram a descrever árvores frutíferas. Eles falavam, tinha um peral aqui, tinha a amoreira, nossa, a Rua das Amoreiras, eu passava as mãos e ia pegando, né? Então, era muito frequente a recordação de frutas. E o cinturão das chácaras, ele é caracterizado por esses pomares, por essas árvores frutíferas. Falei, então pronto, Osasco faz parte do cinturão das chácaras. Aí eu fui no estudo e não tá. Tá lá Bom Retiro, né, Barra Funda, e não aparece Osasco. Daniele, como é que a gente pode definir a cultura caipira? Como é que ela se inseriu na Osasco antiga, se a gente pode falar dessa maneira? Então, a cultura caipira, ela é resultado da interação entre uma matriz portuguesa e uma matriz indígena. Né? Então, a gente pega a relação entre os dois povos e aí resulta nessa cultura que a gente chama de caipira. E aí, por que ela predomina nesse círculo, né? Nesse cinturão caipira do entorno? São justamente áreas onde haviam aldeamentos jesuíticos. Então, você tinha ali a reunião de indígenas a partir de uma iniciativa dos jesuítas. E ali começa essa interação, tá?
como é que vai ter traços dos dois, né? O que seria a cultura caipira? Quando você pega o indígena, ele tem alguns traços, né, de comportamento, alguns traços culturais. A mulher, ela tende a trabalhar com as questões domésticas e de plantio, e o homem, ele permanece trabalhando com caça e também com a guerra. Então, a atividade do homem dentro da cultura indígena, ela é intensa, né? Ela é de grande intensidade. Só que existe um longo período entre uma guerra e outra, entre uma caça e outra. Então surge aí um comportamento que é grande atividade e depois descanso. Na cultura do caipira é muito semelhante, porque para arar e plantar aquela terra é um tempo muito distante entre você arar, plantar e depois colher. E aí existe um período de descanso. Então você vê que são traços que foram sendo herdados, né? E que foi feita, sim, no começo assim, do século, uma leitura errônea, onde o caipira era associado com um preguiçoso. E não era uma preguiça, era um comportamento de reserva energética para os períodos de vida onde exigia maior atividade daquele povo. Então a gente vai para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta falando mais sobre o rural em Osasco. Até já! O estado de São Paulo tem o maior efetivo policial do Brasil. São quase 120 mil policiais de olho na nossa segurança. Mas se aos olhos desses 120 mil policiais se juntarem os olhos de 43 milhões de habitantes do estado, vai dar para ver muito mais. Se você viu coisas que a polícia ainda não viu, denuncie por telefone ou agora também pela internet. O sigilo é absoluto. Isso é São Paulo contra o crime. Governo do Estado de São Paulo. A gente sempre quer o melhor para os nossos filhos e para que eles aprendam a se superar e a vibrar com novas conquistas. O governo federal, com o programa Atleta na Escola, está apoiando competições nas escolas com a participação de estudantes do Brasil inteiro. Diretores, inscrevam suas escolas e você, aluno, participe das competições. Acesse atletanaescola.mec.gov.br e saiba mais. Educação básica de qualidade. Nossos filhos crescem com o Brasil. Ministério da Educação, Governo Federal. Além de muito carinho, o leite materno oferece tudo que o bebê precisa para crescer forte e sadio. Dê apenas o seu leite até os 6 meses. Depois dê também outros alimentos saudáveis. Mas continue amamentando até os 2 anos ou mais. A amamentação ajudou a reduzir a mortalidade infantil pela metade. Amamente e alimente o futuro com mais saúde para seus filhos e para todo o Brasil. Sala de Visitas está de volta, a gente está falando sobre Osasco Rural. Agora, uma dúvida aqui com a Daniele Albino, geógrafa, que a gente está batendo um papo. Se Osasco não fazia parte nem do Cinturão Caipira, nem do Cinturão das Chácaras, o que tinha aqui nesse período? O que acontecia? A gente estava classificado em quê? Era um grande vazio. A gente diz que é um grande vazio demográfico. Porque é o seguinte, a expansão urbana de São Paulo, né, quando São Paulo vai crescendo, ela avançou sobre o Cinturão das Chácaras, tá? E a expansão suburbana foi sobre o Cinturão Caipira. Só que toda essa expansão sempre evitava áreas encharcadas. Várzeas e baixos terraços, eles nunca eram ocupados. E é exatamente o relevo que predomina em Osasco. Era tão marcante, né, a presença desses alagadiços, desses brejos, que Antônio Agu, ele até teve algumas iniciativas de drenagem. Então ele plantou eucaliptos ao longo de toda a sua fazenda, porque ele acreditava que pudesse drenar essa água, absorver toda essa água que comprometia a região. Então, como era muito alagado, né, muita água vai tornando aquele solo ácido, não é um solo favorável para a agricultura. Então, a ocupação agrícola nunca foi favorável, né? E isso descaracteriza aquela primeira associação do rural com o agrícola. Havia sim ruralidade, mas ela não era agrícola, né? Ele teve alguns esforços, mas sempre associados à indústria, porque a maneira mais fácil de conseguir incentivo fiscal na época era através da indústria agrícola. Então ele plantava vinho,
plantava uva, mas tinha a fábrica de vinhos, já associado por causa do incentivo, né? Aí, o que vai definir, assim, o que vai dar o traço da cidade? É a situação geográfica dela, aonde é que ela está. Ela era exatamente um entreposto entre o interior e a capital, né? Então, era uma zona de passagem. Apesar de ninguém ocupar definitivamente ela, era uma zona de passagem, né? E ela atendia as necessidades da capital. Então, por exemplo, São Paulo estava expandindo, a gente tirava argila daqui, fazia telha, fazia cerâmica para abastecer esse crescimento de lá. Eles tinham necessidade de abastecimento de carne, não era aceito estabelecimentos tipo frigoríficos no seio da capital. Então, eles colocavam na zona periférica. Aí foram colocados o frigorífico primeiro Continental, depois o frigorífico Wilson, né? E aí, isso foi atraindo, né, com muito mais relevo, uma realidade pecuária para cá do que agrícola. A agrícola não era favorável. Mas, por causa desses frigoríficos, a passagem de tropas era muito frequente. E isso foi marcando a experiência das pessoas. Tanto é que, como remanescente de práticas rurais que a gente tem, é muito mais fácil você associar com a presença dos animais do que com questões agrícolas. Até o primeiro prefeito, o Irante, era famoso por desfilar com o cavalo dele pela cidade, né? Os cavaleiros da emancipação, né? Até essa tradição foi usada para legitimar essa conversão da cidade numa cidade emancipada, com autonomia, né? Então, isso está associado à fundação. Isso está ligado a uma questão cultural e não dentro de uma base física da cidade. Entende? Loucura isso. Agora, que conclusão você chegou de todo esse seu trabalho de pesquisa, essa ideia toda de achar que Osasco tinha essa, se eu posso falar de ruralidade, não sei, e depois chegar à conclusão de que não era bem isso. Como é que ficou isso dentro da sua cabeça? E como é que você concluiu o seu trabalho? A conclusão aqui é a seguinte: não havia um aporte em termos de economia agrícola ou pecuária que justificasse essa ruralidade. A ruralidade osasquense, ela existe dentro de uma dimensão cultural. Ponto. Tá? É isso. Não, as pessoas, né, em 1940, que começaram a se instalar as indústrias. Para as indústrias era um ambiente favorável. Era plano, era barato, né? Todo mundo estava evitando, então era plano, era barato. Tinha a estrada de ferro para você encaminhar as mercadorias, né? Então, se estabeleceram as indústrias. De 1940 para cá, veio muita gente morar aqui, principalmente do interior. Então, você começa a ter a transformação dessa pessoa que era um trabalhador rural num operário industrial. Então, ele troca a experiência rural pela experiência de fábrica, mas a cultura rural vem junto com ele. E aí, nos momentos de folga, ele reproduz para ele tudo aquilo que ele pôde trazer de lá. A paisagem ele não vai poder reproduzir, mas a música ele pode e a alimentação ele pode. Então começam a surgir o quê? A associação de Osasco com a música, né? A música, Osasco é a capital da viola, um instrumento caipira, né? Associação a esse momento, né? Ela tem associações sertanejas, você tem queimas do alho, né? A missa caipira, né? A Casa do Violeiro do Brasil é aqui. Isso. Eles fazem a missa caipira. Você tem 2 grupos de folias de reis atuando aqui, que é pertinente à cultura caipira, né? Parte dessa cultura trazida com esses migrantes, parte introduzida por um viés intelectual. Esses grupos de folia, eles introduziram essa cultura a partir de um viés intelectual, como resgate de tradições. E isso é lindo, porque é uma tradição que ela se molda à nova realidade, né? A cultura ela é plástica, né? Então, eles adaptam ao meio urbano. Tem um professor que diz que a cultura caipira, quando ela se realiza fora do campo, ela recebe o nome de cultura rústica. Então, Osasco, na verdade, tem uma cultura rústica.
tudo isso, a gente chega a uma conclusão de que Osasco tem uma cultura rústica. Mas é bem interessante ouvir tudo isso, porque tudo isso que você falou da questão da casa do violeiro, da viola caipira, enfim, das missas, etc., a gente pode até falar que isso é um pouco, isso foi o traço da cultura rural que ficou, que, enfim, que a gente pode chamar, não sei, de repente, Isso. né? Isso é bastante interessante. Só para a gente fechar, Daniele, o que foi mais difícil, né, fugindo um pouco aí da parte bem técnica do teu trabalho, o que foi mais difícil nessa tua pesquisa, nesse teu trabalho de mestrado? Não saber onde eu ia chegar. Só que essa é a parte mais difícil e é o que torna a pesquisa uma pesquisa de verdade. Porque eu não tinha a menor ideia de como responder aquela pergunta. E tudo que a gente buscava contradizia a realidade. Então foi um esforço de abandonar realmente a ideia do rural associado à agricultura e à pecuária. O rural, ele está além disso, né? O rural, ele está além dessa associação, essa é uma associação simples, né? Ele sobrevive dentro dessa cultura que se manifesta dentro do cotidiano, né? Ele se manifesta até pelo uso suburbano do solo, né? Que a gente não costuma associar a uma zona rural, mas foi assim que a zona rural foi usufruída aqui em Osasco, como subúrbio das pessoas que moravam aqui e trabalhavam em São Paulo, graças também às linhas férreas que permitiam essa movimentação pendular e diária das pessoas até lá. Gente, Osasco é interessantíssimo, é uma cidade versátil. Bom, Daniele, eu quero te agradecer aqui as informações, parabenizá-la aí pelo excelente trabalho, tá? Não é fácil fazer uma pesquisa, abdicar de tanto tempo, tanta dedicação para chegar aí a uma conclusão dessa. E eu queria que você deixasse algum e-mail de contato, que de repente alguém assiste, de repente não, as pessoas assistem, mas tem curiosidades que de repente a gente não conseguiu aqui explorar tudo. Pode encaminhar um e-mail para a Daniele e a Daniele vai te responder com o maior prazer, eu tenho certeza. Tá bom, o contato é Daniele, com 2 L's, .albino@usp.br. Perfeito. Então, se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, enfim, uma pesquisa parecida, quiser trocar alguma ideia com a Daniele, ela está aí à disposição, o e-mail está aparecendo aí na sua TV, tá? Então, Sala de Visitas fica por aqui. Se você tiver crítica, sugestão, enfim, quiser bater um papo com a gente, é só mandar um e-mail para saladevisitas@tvcamaraosasco.com.br. Espero você no próximo programa. Até lá!